Olá, tudo bem? Eu sou o Teldo Camargos, advogado, e durante esse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre as perícias médicas em benefícios por incapacidade durante esse momento de pandemia. Todos nós sabemos, isso é noticiado o tempo todo pela grande mídia, que vivemos um momento atípico, crítico, causado pela pandemia do coronavírus, o Covid-19. Isso afetou diversos serviços e não foi diferente com os serviços relacionados às perícias médicas presenciais, que são muito comuns em casos como pedido de auxílio-doença, pedidos de benefícios por incapacidade e benefícios de prestação continuada aos portadores de deficiência. Eu tenho conversado bastante com amigos, com clientes, com pessoas em geral e eu tenho sentido a mesma preocupação. Veja bem, eu estou incapacitado, eu não posso realizar minhas atividades laborais e também nesse momento não há possibilidade de submeter-me a uma perícia porque as perícias estão suspensas. E isso aconteceu, as perícias presenciais, suspensas tanto no âmbito administrativo, via INSS, quanto no judiciário. Algumas soluções estão sendo apresentadas, algumas delas bastante interessantes. Por exemplo, no INSS. O INSS criou uma opção através de um sistema, o sistema chamado Meu INSS, ou diretamente pelo site também do Meu INSS, a possibilidade de inclusão de um atestado. Esse atestado deve ter alguns requisitos para ser avaliado, sem que haja necessidade de realização de perícia presencial, que não é possível nesse momento em razão de distanciamento social, de isolamento e tudo mais. Pois bem, quais são os requisitos que esse atestado deve conter? Ele deve conter, obviamente, deve ser sem rasuras, deve ser bastante legível, ele deve conter a assinatura do profissional que o emitiu, assim como o carimbo e o registro no conselho de classe. Deve conter também o código da doença. E, por fim, ele deve estabelecer um prazo em que o usuário deve ficar, ou o paciente deve ficar, afastado de suas atividades laborais. Isso, obviamente, pode ser acompanhado, depois de inclusão no sistema, pode ser acompanhado pelo próprio sistema Meu INSS até que se haja uma definição através do comunicado de decisão. O Judiciário também tem adotado algumas medidas extremamente interessantes e oportunas, até porque os processos precisam continuar e é preciso dar uma satisfação àquele usuário que solicitou o benefício. O CNJ lançou uma resolução, a Resolução 317 de 2020, que prevê exatamente a possibilidade de perícias não presenciais, através de sistemas informatizados, teleperícias e outras possibilidades, através de videoconferência, por exemplo. Isso também vai ajudar a desafogar bastante o sistema e dar continuidade àqueles processos que até então estavam suspensos pela ausência de perícias presenciais. No estado de Goiás, me deparei essa semana com uma alternativa também bastante interessante. A Justiça Federal tem emitido alguns comunicados e questionando os autores, se eles desejam realizar essas perícias no consultório do próprio perito com data e horário previamente estabelecidos. Isso é excelente, é mais uma alternativa que se cria para evitar aglomerações durante as perícias médicas, que são com data e horário marcado, porém aglomeram-se muitas pessoas. Essas são de forma individualizada, com data e horário marcados, pré-agendados, exclusivamente para atender aquele beneficiário. Isso também vai ajudar bastante a desafogar o sistema e voltar ao trâmite regular dessas ações. Pois bem, o que é importante para o usuário? Manter sempre os seus atestados e exames médicos atualizados, em mãos, para caso haja marcação, já houve, já estão sendo criadas essas alternativas, já estão em funcionamento, para caso sejam chamados para as perícias, estejam com toda a documentação em dias e documentação regular. Pois bem, espero ter ajudado, ter sanado algumas dúvidas, me coloco à disposição para esclarecer outras dúvidas que porventura surjam relacionadas a esse assunto. Agradeço imensamente a atenção de vocês, até a próxima e um grande abraço.